Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Confiando em Deus. Estamos aqui hoje à tarde como líderes batistas do estado de São Paulo, pastores, diáconos, missionários, todos se juntando numa rede de amizade para ter comunhão ao redor da palavra de Deus. E hoje estamos até conversando sobre um assunto extremamente importante para nós. Nós vamos pensar e nós vamos refletir biblicamente sobre como Deus age soberanamente na vida de pessoas. Você já passou por um encontro meio preocupante, ou até difícil, com uma outra pessoa? Com medo, quem sabe, que a situação ia prejudicá-lo, ou a pessoa ia até cometer um ato de violência, ou até tentar fazer coisa para deixar você mal situação. Naqueles momentos, será que Deus está no controle da situação? Já passou situações em que você está precisando de uma decisão a parte do governo ou de autoridades numa certa situação. Será que Deus é Deus naqueles momentos? Nós vamos até sondar exatamente esta questão hoje. A vontade de Deus sendo feito na vida de pessoas. O que nós vamos descobrir é Deus em todas as circunstâncias, incluindo as vidas de pessoas. Então, eu vou dizer, antes de passar a palavra para o pastor Rafael, que vai facilitar a nossa conversa, que nosso objetivo hoje é só fazer alguma coisa. Responder a pergunta: o que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Muitas vezes pessoas vão dizer, puxa, mas este é um assunto polêmico que vai gerar até muita controvérsia. Para mim, de fato, não é um assunto polêmico, porque nosso interesse é só uma coisa: o que diz a palavra de Deus. O polêmico sobre essa questão de como Deus age na vida de pessoas, normalmente está ao redor da questão de como Deus age na vida de pessoas. A gente não vai falar sobre este assunto hoje à tarde, porque isso é uma questão filosófica. Nossa intenção não é de ter discurso filosófico. Eu posso dizer alguma coisa só rapidamente. Eu tenho feito estudos há alguns anos na área de teologia, 2 mestrados, um doutorado. Eu tenho lido muitas páginas sobre essa questão de como Deus age. Deixe-me resumir tudo que eu tenho aprendido sobre este assunto de como Deus age. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Você não sabe? Eu não sei. A coisa mais importante não é para mim entender como Deus age, mas é de ter a convicção em qualquer situação, Deus está comigo agindo. Isso é a coisa que vai nos fortalecer. Eu espero que essa conversa seja uma conversa de edificação para cada um, te fortalecendo você em sua confiança em Deus. E para facilitar a nossa conversa hoje, vou passar a palavra para o nosso pastor Rafael, pedindo para ele fazer uma apresentação rapidamente para vocês que estão assistindo essa conversa e apresentando as pessoas que vão participar hoje à tarde nesta conversa. Pastor Rafael, tu tens a palavra. Pastor Rafael, seu microfone, por favor. Joia. Obrigado, pastor Mark. Graças e paz a todos. Eu sou o missionário Rafael. Sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e atuo plantação de igreja no interior de São Paulo, Votuporanga, né? Aí no estado de São Paulo, mais ou menos umas
5 horas, quase 6 horas da capital. Então, bem longinho. Bastante calor aqui também. É uma honra estar aqui. E quero apresentar também os irmãos que estão aqui com a gente, nessa mesa, nessa conversa, nesse relacionamento de amigos. Ignomar, se apresenta aí, meu irmão. Paz, graça e paz. Boa tarde, irmãos. Eu sou Ignomar, moro no Jabaquara, São Paulo, capital. Também sou missionário da Junta de Missões Nacionais e planto igreja aqui na capital. Estamos juntos. Glória a Deus. Vamos na sequência aqui. Irmão Marcelo, se apresenta aí, querido. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Meu nome é Marcelo, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, também de ABC. É um prazer estar nessa tarde aqui aprendendo um pouco mais com cada um dos irmãos e principalmente com a palavra de Deus. Amém. Amém. Muito bom. Irmão Newton, se apresente aí, querido, para que todos possam te conhecer, saber quem que tu és. Paz, amados. Sou Newton, né? Sou membro da Primeira Batista de Santo André, onde, pela misericórdia de Deus, né, somos diáconos, eu e minha esposa lá. Amém. E atuantes com algumas obras, inclusive tivemos a oportunidade de estar com o pastor Francimário, né, pastor? E trabalhando na obra do Senhor lá. E estamos aí, para honra e glória do Senhor, aprender um pouco mais com cada servo e cada irmão que estamos aqui. Amém. Amém. Muito bom. Francimário. Paz a todos, eu sou o pastor Francimário, aqui do município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Sou pastor da Igreja Batista Manancial. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado a todos os irmãos aí pela apresentação. A gente vai seguir aqui respondendo, né, essa grande pergunta e a gente vai conversar um pouco sobre isso essa noite. Deus está no controle, né? Qual é a forma? A gente vai tentar entender, se bem que a gente talvez não vai conseguir, como o pastor já introduziu, o pastor Marcos já introduziu, talvez como Deus trabalha exatamente isso, mas a gente vai tentar conversar um pouco sobre qual é a forma que Deus trabalha em nós e nas pessoas para cumprir os seus propósitos, né? E é um assunto muito importante, porque vai falar sobre a soberania de Deus e os relacionamentos entre as pessoas, tudo aquilo que a gente viveu, quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins entre os relacionamentos, como que a gente vai entender o agir de Deus nisso. Amém? Então, Amém. eu quero já começar a primeira pergunta aqui. Eu vou dirigir essa pergunta aqui ao Ignomar. Ignomar, examine as Escrituras para obter as evidências da obra de Deus nos corações dos crentes e descrentes. Saliente as palavras-chave usadas nesses versos para descrever o trabalho de Deus na vida dos homens. Então, o texto é Esdra 1 até o 5. Esdra 1, 5. Esdra 6, 22. E depois também Provérbios 21, 1. Você entendeu, Ignomar? A referência de Esdra, por favor. Esdra, capítulo 1, verso 1. verso 1. Esdra 6, 22. 6, 22. E depois também Provérbios 21. Isso. Ok, deixa eu dar só uma... Saliente as palavras-chave usadas nesses versos para descrever o trabalho de Deus na vida de homens. Certo. Primeiro ano da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou o coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio da leitura do público do seu decreto.
durante 7 dias eles comemoraram alegremente a festa e estavam contentes com queria ficar para poder ajudando o trabalho. A pergunta é qual mesmo, Rafael? Desses textos que eu citei, você salientar as palavras-chave usadas nesses versos para descrever o trabalho de Deus na vida de homens. Essas são as palavras-chave usadas no texto para descrever o trabalho de Deus. Então, aqui no 6:22 ele diz que Deus estava a favor deles, né, ajudando-os no trabalho, né, e com isso eles estavam alegres. Que eu entendi aqui no versículo 6:1. Uhum. E no capítulo 1, está falando que cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias, que o Senhor Deus tocou o coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, e foi escrito que também está esse decreto. Então, o primeiro fala que Deus tocou no coração, né, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito através do profeta Jeremias, né, e o Senhor tocou no coração do Ciro. Eu acho que cumpriu as palavras do Senhor, eu acho que é a palavra-chave, né? Se eu estou entendendo a pergunta, a palavra-chave desse versículo é cumpriu-se a palavra do Senhor através do profeta Jeremias. Uhum. Amém. Dirigia outro texto aqui, a mesma pergunta, mas outros 2 textos, ao pastor Marcelo Severiano. Pastor, quais são as palavras-chave também que foram usadas nesse texto para descrever o trabalho de Deus na vida dos homens? Daniel 1:9, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, 16 e 17. Eu tinha que eu estou abrindo aqui o texto. Daniel 1:9. Diz assim: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Amém. Então, aqui nesse texto, a palavra que expressa a soberania de Deus é que Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel. Então, Deus tornou o coração de Aspenaz bondoso, né, para com Daniel, em submissão à vontade de Deus naquela circunstância. Amém. O outro é 2 Coríntios 8, 16 e 17. Isso. O texto diz assim: agradecemos muito a Deus, porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido e, como quer ajudá-los, resolveu ir com toda a boa vontade encontrar-se com vocês. Ou seja, Deus colocou no coração de Tito, e ele, Tito, aceitou de boa vontade o propósito de ajudar aqueles irmãos. Então, foi Deus que colocou esse desejo no coração de Tito. Muito bom. Deus agindo, né? Soberania de Deus agindo aí na vida de Tito. Muito bom. A mesma pergunta também para o Newton e mais outros 2 textos para a gente fechar essa pergunta aqui e partir para outra. Newton, a mesma pergunta, tá? Salientar as palavras-chave que foram usadas nesse texto para descrever o trabalho de Deus, né, na vida dos homens. O texto é Deuteronômio 2:30 e Josué 11:20. Deuteronômio 2:30, Josué 11:20.
Deuteronômio 2:30. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis queixar-se-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinato. O Espírito endureceu o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Aqui, em Deuteronômio 2:30, o rei Hebom não quis deixar-nos passar, né? Ele quis se aproximar de outra situação. Porém, nosso Deus, tornou obstinado ao espírito, endureceu-lhe, né, o coração para entregá-lo mais nas mãos de vocês. Então, ele deixou nós seguirmos, né, tornando-se obstinado ao espírito do coração. Josué 11:20. 11:20. Josué 11:20. Josué 11:20. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração, para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui Deus, ele colocou, endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele destruísse totalmente, exterminando-se pela misericórdia de Deus, né? Como o Senhor já tinha ordenado a Moisés fazer. Amém? Amém. 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 Muito bom. Deus agindo, ainda que uma situação meio que contrária, né, a Moisés e ao povo, mas Deus ainda agindo. Eu vou dirigir aqui ao pastor Francimário. E o texto de Êxodo 4:21 e 8:15 também relatam, se você puder ler, pastor Francimário, mas relata também esse episódio onde Deus fala para Moisés que vai endurecer o coração de Faraó. E aí eu vou fazer a pergunta baseada nesse texto. Quem é dada a responsabilidade pelo coração duro do Faraó em cada um desses versículos? E como esses versículos, tomados lado a lado, nos ajudam a ver a relação entre a responsabilidade do homem e a obra de Deus em nossos corações? E pastor Rafael, vou fazer a leitura. Êxodo 4:21 diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. E agora, Êxodo 8, versículo 15, diz assim: mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Nós podemos perceber aqui de uma forma bem clara que Deus, ele no primeiro momento, há uma ação divina endurecendo o coração do faraó. Em contrapartida, no versículo seguinte que eu li, percebemos também o faraó endurecendo o coração. Nós precisamos entender o seguinte: Deus, ele é soberano e ele tem todo o poder para fazer aquilo que ele achar que necessário fazer. No entanto, isso não anula em momento algum a responsabilidade humana. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam lado a lado. É difícil a gente associar isso e tentar chegar a um denominador comum. Mas a Bíblia mostra de uma forma muito clara que essas duas coisas nunca vão entrar em choque. Existe sim uma dificuldade grande por parte da nossa humanidade, das nossas limitações, na compreensão disso. Mas uma coisa é certa: Deus, ele tem um poder de até utilizar situações ruins para alcançar um objetivo que ele já tenha determinado. Então, nós podemos, então, confiar inteiramente no cuidado e na soberania do nosso Deus, porque, sem sombra de dúvida, ele é Senhor
de todas as coisas. Amém. Obrigado, pastor Rafael. Amém. Muito bom, muito bom. Glória a Deus por isso. Tá? Pastor Mark, quer fazer algum comentário? Sim. Nós estamos diante... Opa, desculpe, você deu esse mão. Está me ouvindo agora? Sim. Nós estamos diante um dos desafios teológicos mais profundos em toda a palavra de Deus. O que tem sido dito a este ponto é fundamental. Nós temos visto aqui, com muita simplicidade, que, de fato, Deus é o soberano em tudo. Aí eu sempre penso, contemplo muito, pastor Rafael, essa questão ali no Provérbios 21, 1. Veja com tanta clareza, tanta simplicidade, como a Bíblia nos ensina que Deus age na vida de pessoas. Como ribeiros de águas, assim. Não sei se vocês já foram para um sítio onde que tem, por exemplo, a cultivação de hortaliças, verduras. Eu lembro uma vez, tinha um amigo que tinha um sítio muito bonito, localizado fora de Belo Horizonte. De vez em quando ele ia nos convidar, ia para lá, e a gente ia passar um fim de semana ali naquele sítio. E naquela região, foi uma região irrigada com água vindo das montanhas, e cada área de plantação tinha acesso a um corrente. E literalmente houve até um tipo de porta em que o fazendeiro, ou até a pessoa responsável, pode abrir, deixar água entrar e irrigar, e quando tinha água suficiente, é só fechar a porta, a água ia continuar a passar mais para frente. Literalmente controlando a entrada desejada de água dentro daquele sítio. Bom, a Bíblia diz que Deus age com poder, igual de um fazendeiro controlando a irrigação do seu terreno. Como ribeiros de águas, assim, é o coração do rei na mão do Senhor. Meus irmãos, não sei se vocês sentem medo no coração de vez em quando em suas interações com pessoas. Já entrei na presença de alguém precisando de uma decisão, alguém de, quem sabe, formação acadêmica, poder administrativo. Eu vou dizer, a perspectiva humana, muitas vezes o ser humano sente até medo. Mas a Bíblia diz, até o próprio rei do governo está embaixo, o rei do universo. E continua ali, dizendo, este, segundo o seu querer, e o inclina. Ou seja, Deus realiza seus propósitos. Aí, encerrando essa palavra aqui, Rafael, deixa eu só falar rapidamente para aqueles que estão até nos participando, porque eu sei que a situação é complexa. O pastor Francimário já fez uma observação teológica muito bonita, muito correta. Eu queria só até acrescentar um pouquinho mais, dizendo que nós vamos ver na palavra de Deus, sobre Deus agindo na vida de pessoas, porque há alguns versículos que não são fáceis de entender. Mas diz com muita clareza, igual de Provérbios 21, 1. Deus está agindo. E a gente pensa como, não dá para dizer como. Mas é isso que nós podemos dizer. O ser humano peca por necessidade, mas não peca por compulsão. Peca por necessidade, mas não peca por compulsão. O que nós vamos ver, Deus agindo na vida de cada pessoa, não há compulsão. Não há compulsão. Deus não está
forçando alguém a fazer aquele que não já estava dentro do próprio coração desta pessoa. Isso demonstra para nós, quando nós pudermos observar o mal deste mundo, e de fato isso vem do próprio coração da pessoa. Porque pecado não é simplesmente uma decisão, pecado é um reflexo da natureza humana fora de um relacionamento com Cristo Jesus. Então, é por necessidade. A gente peca porque a gente queria pecar. Mas isso não é feito por compulsão, mas por natureza não regenerada. Então, sempre leve isso em conta quando nós entrarmos naqueles passagens mais difíceis. Ninguém fica fazendo coisa por compulsão. Mas Deus age por meio do coração da pessoa, muitas vezes, um coração que ainda está sendo dirigido por sua própria natureza pecaminosa, que é uma natureza que gosta de fazer, que escolhe de fazer as coisas que não agradam a Deus. Pense sobre isso quando você fizer leitura destes versículos de vez em quando desafiantes. Não por compulsão, mas cada um vai pecar por natureza. E muitas vezes Deus deixa a pessoa fazer exatamente o que a pessoa queria naturalmente querer. Obrigado, pastor Rafael. Amém. Ótima palavra. Vamos seguir aqui então com as perguntas. Vou voltar aqui agora para o Ignomar. Vamos lá, Ignomar. Ouvindo? Vamos lá. Sim. De acordo com os seguintes versículos, como as ações pecaminosas do homem afetam os propósitos soberanos de Deus? Então, Gênesis 50, 20, Atos 4, 27 e 28. Agora estão corretas aqui as anotações. 50, 20. Gênesis 50, 20, Atos 4, 27 e 28. Então, de acordo com esses versículos, como as ações pecaminosas do homem afetam os propósitos soberanos de Deus? 50, 20, Gênesis 50, 20, diz o seguinte: é bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que fosse preservada a vida de muitas pessoas. Então, no versículo 19 diz que José, porém, lhes disse: não tenham medo, por acaso estou no lugar de Deus. Então, aí é aquela conversa que José teve com os seus irmãos, e eles pensavam que José ia se vingar deles. Então, José fala aqui para eles, dá a entender que Deus transformou aquela maldade, aquela coisa que poderia trazer a morte de José, e abençoou a vida de muitas pessoas. Então, Deus transformou aquela situação em bênção. E o versículo Atos, é isso? 4, 27 e 28? Atos 4, 27 e 28. Ok. Diz assim, Atos 4, 27 e 28. Por isso, o que aconteceu nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos, todos os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o seu filho unigênito, o seu santo servo. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo seu poder e pela sua vontade, o Senhor já havia decidido de antemão o que acontecesse. Então, versículo 26, para dar um melhor entendimento, as nações se reuniram e os governantes traçaram planos para unidos derrotarem o Senhor e o seu ungido.
Então, aqui são os planos do governo que planejavam impedir, né, que o propósito de Deus fosse realizado através de Jesus Cristo. Pronto, obrigado. Pastor Marcelo Severiano, obrigado, viu, Guinomar? Pastor Marcelo Severiano, você concorda que uma mente... Você concorda que uma mente finita não pode compreender um ser infinito igual a Deus, além do que ele expressamente se revela nas Escrituras? Por que sim ou por que não? Conseguiu compreender a pergunta? Sim, sim. Nós, como seres infinitos, não podemos compreender na totalidade todas as coisas, porque não nos é possível, porque um ser finito não pode compreender nem alcançar os propósitos da vontade de um ser infinito como o Senhor. Ou seja, nós temos uma limitação. Então, nós só podemos conhecer aquilo que nos é permitido conhecer, e é através da palavra, que está lá em Deuteronômio 29, 29. Então, nós só podemos conhecer aquilo que nos é permitido conhecer. E as demais coisas que nós não conhecemos continuam sendo um mistério para nós, né? Mas a nossa segurança, a nossa certeza é de que nós só sabemos aquilo que nós precisamos saber de Deus. Se Deus não nos revelou, porque não é necessário sabermos, né? Precisamos saber e aprender de Deus tudo aquilo que Ele nos dá oportunidade. Nada além disso. Amém. Muito obrigado pela palavra. Newton, vamos lá? A pergunta. Deus pode e atualmente faz um trabalho nas mentes e corações das pessoas para realizar a vontade dele. Como essa verdade deve afetar sua atitude? Como essa verdade afeta sua atitude e como essa verdade deve afetar a maneira como você ora sobre o seu trabalho ou outras preocupações que impactam a sua vida? Bem, obrigado pela palavra. Eu vejo assim, né? A gente busca de alguma coisa, né? Que as pessoas oram, que a gente busca, que a gente clama a Deus, né? Às vezes por uma porta de emprego, às vezes por algo que a gente está em busca, esperando a vontade de Deus nas nossas vidas, né? E se passa um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e as coisas não acontecem, né? Porque as coisas não acontecem, porque é a vontade de Deus para que as coisas não aconteçam, né? E se a gente talvez não receba aquela bênção que a gente está buscando e clamando a Deus, é porque talvez a gente não esteja preparado para assumir aquilo que Ele espera que nós conseguimos e pedimos também. Então, eu vejo que a soberania de Deus é muito maior do que nós pensamos às vezes, né? Que às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Ou para hoje. E, na verdade, é Deus que nos dá a oportunidade de ter ou não ter, se for da vontade de Deus. Que nem eu vejo até um exemplo, né? Quando Deus, por exemplo, uma pessoa tem 1 litro de coca e um copo de coca. Deus, às vezes, dá um copo de coca, porque se Ele der 1 litro para uma pessoa, aquela pessoa vai tomar tudo de uma vez e não vai entender, degustar, não vai conseguir degustar tudo aquilo que Deus está esperando dele. Por isso que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Nós devemos entregar tudo na mão de Deus. E, de repente, o que a gente está almejando e buscando e esperando, talvez a gente nem vai conseguir ver, porque não é para nós, e sim para uma família, para um filho ou para outra pessoa, através das nossas vidas, tendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, irmão Newton. Obrigado. Pastor Francimário. Porque a confiança na soberania de Deus na vida das pessoas nos impede de nos tornarmos ressentidos e amargos
quando somos tratados injustamente ou maliciosamente pelos outros? Ok, pastor Rafael. É uma pergunta bem interessante, né? Essa. E é possível viver o teor, o conteúdo dessa pergunta somente quem nasceu de novo, né? Que realmente tem a sua vida transformada por Cristo Jesus. Olhando para essa questão, né, como ela se apresenta, nós sempre precisamos confiar na soberania de Deus e diante, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para facilitar a nossa compreensão. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, não porque ele gostaria de ser vendido, foi contra o seu gosto ser vendido, foi injustamente lançado no cárcere, no Egito, e lá ficou um bom tempo. E agora uma coisa que nós precisamos entender, que em meio a essa questão, a forma que somos tratados e tudo mais, nós devemos entender que Deus está no controle e muitas dessas situações, quando nós não vamos lá e provocamos uma situação, quando isso acontece sem nós termos provocado isso, né? Porque às vezes a gente provoca isso e a gente acaba colhendo isso como fruto das nossas palavras e atos. Agora, quando isso acontece, você está biblicamente agindo corretamente, está amando, e a pessoa está te odiando, a pessoa está tratando mal. Então, o que eu vejo na vida de José, por exemplo, em meio a tudo isso, nas entrelinhas, José, ele aceitou aquilo que Deus estava fazendo, mas ele não ficou de braços cruzados. Ele lutou, ele falou para, por exemplo, aquele rapaz que estava preso e que ia ser solto, logo depois da interpretação, que ele lembrasse dele, falasse dele para o faraó. Então, é uma atitude do José em fazer aquilo que lhe cabia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos. Nós precisamos nos submeter à soberania de Deus, não agir com passividade. Nós não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade, tá? Então nós não podemos nos esquecer disso. E nós devemos então fazer a nossa parte, tá? Às vezes, por exemplo, vou dar aqui um outro exemplo para finalizar. Você é um funcionário exemplar, você chega no seu horário, você sempre está à disposição da empresa onde você trabalha e aquele coordenador ele está pegando no seu pé, simplesmente porque você é um cristão. Então ele está pegando no seu pé, o setor inteiro sabe disso que está acontecendo, você está orando, você está buscando a Deus, mas vai chegar um momento que a coisa vai ficar tão difícil que você precisa procurar o gerente e compartilhar com ele essa situação. Você não pode ficar só de braços cruzados esperando o que vai acontecer. Você precisa agir diante daquela situação, respeitando todas as questões éticas estabelecidas pela empresa e tudo mais. Então, nós precisamos entender isso. Então, mais uma vez, a soberania de Deus nunca vai anular nossa responsabilidade e também não vai me tornar uma pessoa passiva diante da situação da vida, achar que está tudo bem e eu devo simplesmente cruzar os braços e deixar a coisa andar do jeito que eu achar que bem entendo. Não é bem assim. A gente precisa confiar no Senhor, mas também agir com responsabilidade, com critérios. E esses critérios estão, meus irmãos, aqui na palavra de Deus. Se nós agirmos aqui, independente do que aconteça, sempre vamos agir de acordo com a vontade de Deus e seremos sempre fiéis ao Senhor. Obrigado, pastor Rafael. Amém. Obrigado, pastor Francimário. E essa é justamente a pergunta que a gente quer responder mesmo, né? Existe a soberania de Deus, né? E onde está o nosso lado? Onde está o lado do homem? Qual é a responsabilidade humana? Então, esse exemplo de José e também o outro exemplo da empresa que o pastor citou é bem oportuno. Amém. Pastor Mark, quer fazer uma observação? Querido pastor Rafael, mais uma vez, nós estamos conversando sobre assuntos de tanta importância para cada um de nós.
Só ouvindo até a reflexão do pastor Francimário sobre a pergunta 7, a sua guia de estudo, e vocês que estão assistindo este vídeo, também você pode entrar, ter acesso ao resumo, ao vídeo de resumo do capítulo que está sendo discutido aqui. Você pode ter acesso a estas perguntas também, então só fique ali observando no grupo do WhatsApp, e você também pode até nos acompanhar em seu próprio estudo bíblico. Mas eu vou dizer alguma coisa. Ponto número 7, falando sobre sendo ressentidos e amargos. Para nós, sabendo que Deus está no controle até de pessoas, nós que somos diáconos, nós que somos pastores, nós que somos missionários, isso nos traz até uma tranquilidade tão grande. Meus irmãos, a vida pastoral nunca foi fácil, não é fácil e não será fácil. Você vai ter encontros até com cristãos, né? De vez em quando, que não são fáceis na vida pastoral. E essa questão de se tornar uma pessoa ressentida ou amarga, pensando que eu fui injustificado por uma pessoa, a questão é, de vez em quando no ministério, isso pode acontecer. Pode acontecer. Nem tudo que acontece no ministério é feito de justiça. Mas o que nós estamos estudando aqui é, você não está sozinho. Seu Deus está contigo. Até, de vez em quando, no meio destas provações que não são fáceis. Ninguém queria repetir, ninguém queria ter uma vida só cheia desse tipo de encontro com outras pessoas. Mas quando acontecer, isso vai nos fortalecer, sabendo Deus está no controle. Ele tem os seus propósitos. Ao mínimo, é hora para você mostrar para a sua congregação, sua igreja, seu ministério, de como lidar com problemas ou até pessoas problemáticas, numa forma que glorifica Deus, sabendo que Ele está no controle, e Ele está querendo usar esta situação para que nós possamos glorificá-lo e se comportar diante do mundo numa forma que vai trazer honra e glória ao nosso Senhor. Meus irmãos, eu vou dizer que isso é para nós um encorajamento. Nunca estaremos sozinhos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Mark. Bom. Vamos continuar. Pastor Ignomar, vamos lá? Vamos. Pastor Ignomar, descreva uma época em que você foi tratado injustamente. Como você reagiu a isso? E de que medida sua reação mostrou a sua confiança em Deus naquela ocasião? Lembra de alguma experiência? Eu estava lembrando, sim, agora estava lendo aqui, lembrando, quando eu era estudante de teologia lá em Recife, e eu trabalhava em uma loja, e eu tinha uma amizade com o dono da loja, porque ele era evangélico da igreja presbiteriana, e como eu era seminarista, ele me deu a vaga de emprego para mim poder pagar o meu seminário. Só que o gerente começou a me perseguir por causa da amizade que eu tinha com o gerente, com o dono. E ele começou a me perseguir em relação ao horário das aulas que eu tinha no seminário, um presente que eu ganhei do dono, que era um relógio, que ele trouxe dos Estados Unidos. E quando eu percebi que eu estava no meio do mato, sem uma saída, eu comecei a orar pela vida do gerente, porque tudo que eu fizesse, nada que eu fizesse ia resolver o problema. Ele sempre estava jogando em direta, chamava cliente, me apresentava como que eu fosse o protegido,
né? E aquilo era injusto, que não existia isso. Era só... eu fiquei um pouco magoado, sim, mas depois eu comecei a confiar que Deus ia resolver aquela questão. Eu comecei a orar por ele. E a cada dia que eu entregava a ele, eu via Deus agindo, né? Então, eu saí de lá e, glória a Deus, o dono não me mudou de horário. Ele tentou várias vezes me mudar de horário de trabalho, que era para prejudicar meus estudos, mas, glória a Deus, Deus não permitiu isso, né? E sempre eu tive ali com amizade com ele. Ele me fazia o mal, eu ia lá e fazia o bem para ele. E assim foi durante 4 anos, mas foi 4 anos de bênção. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor Egnomar. Seguir aqui, pastor Marcelo. O pastor Rafael, eu posso ter a liberdade de também responder? Claro. Porque isso, nós chamamos isso rede de amizade, né? Ninguém precisa abrir o coração e falar tudo na vida da gente, mas se quiser falar alguma coisa para ser transparente, quem sabe até ajudar pessoas passando por situações igual, sempre tem essa liberdade. Essa questão, descreva uma época em que você foi tratado injustamente. Puxa, pastor Rafael, eu queria falar com todos que vocês que estão participando deste estudo, pessoas assistindo, que cada vez quando foi tratado injustamente como pastor, eu sempre recebi da forma certa, correta. Eu não pequei, eu não. Eu sempre exatamente como Cristo Jesus faria. Sinceramente, eu sou um pecador e de vez em quando dá certo e de vez em quando não dá tão certo. Uma vez houve uma igreja que estava pastoreando e houve uma questão fazendo orçamento a respeito do meu salário. Estava querendo até ter o meu salário refletir os leis do governo americano. Há certas coisas que você pode colocar para não pagar impostos, por exemplo, aluguel da casa, coisas assim, o uso do carro no ministério. E a gente estava fazendo este reajuste ao meu orçamento, ao meu salário da igreja, e certas pessoas ouviram e acharam que eu estava sendo desonesto. Não. Isso é orientação da Convenção Batista Brasileira. Oh, desculpa. Isso foi 30 anos atrás. Isso foi da Convenção Batista do estado de Kentucky. Estamos até seguindo exatamente. Mas continuou. O pastor não está querendo pagar até os impostos igual dos outros. Continuou. Cresceu. E eu sabia que, de fato, estava ali. Você já sabe esta história. Pastor ali na igreja, 2, 3 anos, lua de mel já passou. E, de fato, houve pessoas querendo... Um jovem pastor ia para outra igreja. Eu estava ali com a esposa, filhos, jovens, sem saber nada sobre como lidar com essa situação. Eu lembro muito bem como eu reagi. Em primeiro lugar, eu estava pensando, puxa, isso. Se tornando pastor foi a pior decisão da minha vida. É isso que eu pensei. Cara, você é idiota. Por que você se tornou pastor batista? É isso que isso foi a minha reação. O que estava acontecendo? Falta de confiança em Deus. Veja aqui essa... Meus irmãos, essa questão de confiar em Deus não é fácil. Vai ter situações que vai provocar até as piores reações. Mas também, Deus me deu uma palavra que nós estamos até memorizando nesta matéria, que meus tempos estão nas mãos do Senhor. Então, eu tomei a decisão. A decisão foi, meus dias estão nas mãos do Senhor. Eu vou fazer a coisa certa. Eu não fiz nada errado, mas, obviamente, eu provoquei uma reação. Eu vou, pelo menos, assumir a postura de alguém pedir desculpas para qualquer coisa.
Não, eu não fiz nada moralmente errado, mas aparentemente houve pessoas extremamente sensíveis, buscando, quem sabe, até uma razão de ficar chateados. Queria pedir desculpas. Isso não foi a minha intenção. Eu estou aqui para servir. E eu falei lá na frente de toda a igreja que isso não foi a intenção de ninguém. Mas se qualquer pessoa ficou até prejudicada ou ofendida, eu queria pessoalmente, publicamente, pedir desculpas para qualquer confusão. Ao mínimo, deveria ter feito mais preparação antes de colocar o propósito diante da igreja. Eu vou assumir isso como minha responsabilidade. Mas confiando em Deus. Quando eu falei isso, meus irmãos, eu não sabia se a igreja ia aceitar o pedido de desculpas ou voltar para me mandar embora. Mas eu ainda sinto que fosse tratamento injusto, mas eu dediquei nas mãos do Senhor, engoli o sapo, pedi perdão se fosse necessário e falei publicamente, meu desejo é de ter a paz de Cristo Jesus reinando em nossa igreja. Bom, até hoje eu tenho muitos amigos daquela igreja, eu continuei, mas não foi uma experiência fácil e nem tudo das minhas reações foram perfeitas, mas foi um momento de crescimento para entender mais. Na prática, Deus está no controle. Vale a pena confiar em Deus. Amém. Glória a Deus, muito bom. Queridos, tem mais alguém que gostaria de compartilhar alguma experiência dessa pergunta? Como essa pergunta diz, né? Existe mais alguém? Eu queria, pastor Rafael, queria compartilhar, há muitos anos atrás, mais ou menos uns 18 anos atrás, eu trabalhei no hospital de cardiologia, eu trabalhava na recepção da emergência. Eu estava lá no meu plantão, e aí um familiar de um paciente saiu da porta da emergência e me pediu para utilizar o telefone, que ele queria fazer uma ligação para o celular. Mas ele fez o pedido, mas não explicou, né, em que circunstância, para quê. E eu falei que não poderia, né, só em situações de especiais, porque precisava de autorização. E ele insistiu sem explicar o porquê que ele precisava ligar e para quem. E ele foi, pegou o telefone, né, que estava no balcão, e eu tive a reação de segurar. Então ele ficou segurando o aparelho de um lado e eu fiquei segurando do outro. Só que num dado momento ele soltou uma das mãos e com a outra, da direita, ele deu um soco, né, no meu rosto. A minha reação na hora foi de espanto, né, surpreso. E minhas únicas palavras foram: você viu o que você fez? Aí ele começou a gritar e tal. Aí eu procurei me acalmar, aí liguei para o colega da outra recepção, falei, vem para cá, porque teve um problema aqui e tal. Entendi que era mais prudente, né, não bater boca e sair dali para não causar nenhum problema mais. Aí fui, esfriar a cabeça, ele continuou lá, que ele estava com o pai internado, estado bem grave. Aí os dias se passaram, aí eu fiquei indignado, né, diante daquela reação injusta, aquela agressão injusta, e falei que eu ia dar prosseguimento. Aí fiz o boletim de ocorrência, tinha uma enfermeira que presenciou, e fiz o exame de corpo de delito, segui com uns passos, né, que eram cabíveis. E aí passou uma semana mais ou menos, a diretora do hospital me chamou, dizendo que ele tinha ido lá falar com ela, pedindo para eu retirar, né, a queixa contra ele. Eu falei, eu não vou retirar porque se ele está arrependido e ele está querendo se retratar, ele tem que vir até mim. Eu estou aberto, ele pode vir que vai conversar tranquilamente. E, como de fato ele não veio, aí a coisa, mais ou menos 2 meses depois, teve a audiência, e aí eu cheguei primeiro, daqui a um tempo ele chega, meio sem graça, aí se aproximou de mim, começou a falar, abriu o coração,
pedindo desculpa, pedindo perdão, que ele tinha se descontrolado. Eu falei, por que você não falou comigo? Você teve oportunidade de falar? Várias vezes, não, eu estava com vergonha. Aí acabou abrindo o coração, dizendo que ele estava afastado, né, da igreja presbiteriana, tal. Aí ele falou, independente do que for acontecer lá dentro, eu quero que você me desculpe, que você me perdoe. Aí tudo bem, daqui a pouco nos chamaram. Aí toda vez que você vai entrar numa sala de audiência lá, você tem que apresentar seu documento de identidade. E eu não sabia, pelo menos eu não lembro, e ele era advogado. E eu era estagiário de direito. Então, ele apresentou a carteirinha dele, que é a vermelha, de advogado, e eu apresentei a minha carteirinha azul de estagiário, e ele não sabia que eu era estudante de direito. Então, eu percebi a reação dele, entrava na sala, relataram lá o ocorrido, tinha todas as provas, testemunhal, pericial, tinha tudo para aquele processo ir adiante e ele ser prejudicado, né? E aí eu ouvi, né, o que a juíza falou, deu uma bronca dele e tudo mais. Aí ela se dirigiu para mim e falou, seu Marcelo, o senhor tem tudo aqui para dar prosseguimento nesse processo. A decisão é sua. Aí eu olhei para ela, né, olhei para ele e falei, não tenho interesse nenhum. Porque, na verdade, esse processo eu já ganhei lá fora, né? Foi no momento em que a pessoa, né, conversou comigo, disse que se arrependeu, então o processo já foi resolvido lá fora. Então, aquilo ali eu vi que, mesmo sendo a situação aparentemente injusta, né, agressão e tudo mais, Deus foi soberano, né, conduziu aquilo ali não só para que eu aprendesse também, mas para que ele também refletisse das suas reações, né, do seu descontrole, e que, acima de tudo, ele precisava voltar para os caminhos do Senhor, né? Muito bom, pastor Marcelo. Testemunho muito impactante, viu? Muito bom. Deus abençoe sua vida. Continue abençoando aí você e sua família. Mas alguém gostaria de comentar essa pergunta sobre alguma experiência, alguma época que você foi tratado injustamente? Como você reagiu? Né? Como foi a sua reação? Se a sua reação mostrou essa confiança em Deus? Se alguém quiser, ainda nessa pergunta. Ok, eu me lembro quando a minha filha nasceu, a Alice, nós não tínhamos sido avisados pelo hospital que estava tendo reforma no hospital. A menina nasceu e na sala ao lado, o pedreiro com a marreta, aquelas marretas grandes, o dia inteiro batendo nas paredes lá, era um batuque danado. E aí eu procurei a direção do hospital e falei que aquilo não estava certo, que era uma maternidade, eles deveriam ter avisado, né, quando a gente chegou no hospital, e eu não fui comunicado, né, e eu pedi que houvesse uma solução, mudasse a gente de setor, né, e eu, no primeiro momento fui totalmente negligenciado nesse sentido, e olha que não era o SUS, eu nada contra o SUS, mas estava no convênio, aquela coisa toda. E aí o que eu fiz? Eu procurei o advogado da igreja, ele formalizou um pedido ao hospital, que eles tinham 24 horas para entrar com uma providência para solucionar aquele problema, tá? Senão eu estaria entrando por outras questões, né? Que era meu direito como cliente do hospital. E aí, depois que eu entreguei essa declaração formalizada pelo advogado, não passou, foi acho que 2, 3 horas depois eu estava recebendo o telefonema da pessoa que é responsável pelo hospital, falando que estaria nos mudando imediatamente para um outro lugar e se estava bom, se eu aceitava que fosse dessa forma. Eu falei, não, sem nenhum problema. Eu só quero porque a minha esposa e minha filha nasceu prematura, então é uma situação bem delicada e a gente não pode passar o dia inteiro com uma marreta batendo na cabeça, aquela coisa horrível. E eu que não tinha problema nenhum de saúde, eu já estava começando a ter, porque não é brincadeira. E aí foi mudado, né, foi adequado lá um lugar, um espaço para receber tanto a minha esposa quanto a criança, e então foi formalizado. Aí volta aquele exemplo anterior, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não é porque eu sou um servo de Deus que eu vou cruzar os braços e vou dizer,
Não, tudo bem, continue com a marreta aí batendo o dia inteiro, que essa é a vontade de Deus. Bem, tudo bem, a gente precisa entrar e buscar aquilo que é legal, que a lei nos dá respaldo, e fazer aquilo que nos compete fazer como cidadão, né? Nós somos cidadão do céu e também da terra. Uma coisa não anula a outra. Então a gente precisa trabalhar isso com muito equilíbrio. O que eu vejo hoje, muitos crentes que cruzam os braços, onde ele tem a liberdade, o direito de ir atrás, buscar resolver a situação, ele acha melhor ficar na passividade, dizer, não, tá tudo bem, Deus está cuidando. Mas é a responsabilidade dele para lidar com aquela situação. E aí a pessoa transfere para Deus aquilo que Deus não tem nada a ver com essa situação em si. É nossa responsabilidade resolver. Então, é só isso aí para finalizar. Pastor Francimário, desculpe só complementar, Rafael. Inclusive para dar oportunidade à outra parte de reconhecer e corrigir o seu erro, né? O nosso, a pessoa tem a oportunidade de tomar conhecimento e corrigir o erro, né? Exatamente, pastor Marcelo, é uma boa colocação. Exatamente, eles corrigiram o erro, né? Porque lá já era de praxe, né? O pessoal reclamava, mas ficava por isso mesmo. Ninguém procurava um advogado, formalizava por escrito e entregava. Eu fiz isso, então, rapidamente eles atenderam a solicitação. Amém. Obrigado, pastor Francimário. A gente já vai estar quase completando aqui 1 hora já. Quero passar a palavra aqui para o pastor Mark, ele finalizar, né, dar as considerações finais sobre isso. Obrigado a todos os irmãos aí pela contribuição. Amém? Foi bênção. E, pastor Rafael, obrigado para facilitar a nossa conversa. É uma pena, a hora já passou. Mas meus irmãos que estão participando nessa conversa de hoje, vocês que estão assistindo, isso sempre é nosso objetivo. A pergunta principal que nós sempre vamos tratar é o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? E a palavra de Deus diz com tanta clareza, Deus age soberanamente nos corações de pessoas. Ao mesmo tempo, é crucial que sempre haja aplicação. Eu queria até agradecer a todos que sentiram a liberdade de compartilhar um pouquinho da sua história. Vocês que estão assistindo, amigos, vão ter conversas assim. Abre o coração, fala um pouquinho. Não precisa falar tudo, mas falar um pouquinho sobre as coisas que Deus está fazendo. Meus irmãos, este assunto de hoje, que Deus é soberano sobre as pessoas, traz para nós até a maior consolação. Como o pastor Francimário falou, e o pastor Marcelo, os dois falaram, há momentos em que nós precisamos enfatizar a importância da justiça em certas coisas, sem dúvida. Eu queria também concordar plenamente. De vez em quando, dentro de uma igreja, não dá para você fazer apelo às autoridades civis. E ainda coisas podem acontecer naqueles relacionamentos que o pastor vai sentir esta pressão. Também isso acontece. Mas em tudo Deus é soberano. Isso não queria dizer que nós precisamos aceitar passivamente, mas precisamos aceitar coisas com fé. Então, encerrando aqui, mais uma vez, deixe-me encorajar cada um que está participando, aproveite a guia de estudo. Aproveite a guia de estudo. Também, claro, vocês que estão querendo se aprofundar, faz favor de comprar o livro Confiando em Deus e nos acompanhar na sua leitura, para se aprofundar mais. Porque eu sei que os assuntos são profundos, então vale a pena para você fazer uma leitura. Líderes sempre estão fazendo leitura para se aprofundar cada vez mais na sua compreensão da palavra. Mas vocês que estão assistindo, vocês que estão participando, deixe eu encorajar você lá no final do guia de estudo, você vai ver a parte final, confiança em ação. Eu queria, claro, encorajar você a memorizar os versículos. Não esqueça, você vai achar ali no website
até acesso ao Quizlet, que tem todos os versículos bíblicos usados no guia no estudo de Confiando em Deus. Todos, quase 180 versículos, só tratando desta questão. Aproveite aquele Quizlet. É de graça. E esteja memorizando, meditando em versículos igual do Deuteronômio 29, Provérbios 21, 1. Mas, duas coisas ali no finalzinho. 2. Pense em 3 pessoas que você conhece que precisam se converter ao Senhor em salvação. E peça ao Senhor para trabalhar em seus corações. Esta quinta-feira, eu e Francimário e outras pessoas estaremos em oração. Você que está assistindo, coloca ali no nosso grupo de WhatsApp o nome de alguém que você queria ter pessoas em oração. Vamos orar que Deus vai até tocar o coração daquela pessoa que está precisando tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Coloca ali, e todos nós que vamos orar quinta-feira, jejuar quinta-feira, nós vamos orar em favor da salvação destas pessoas. Seria uma honra para mim orar pessoalmente para pessoas que você conhece precisando se converter a Cristo Jesus. E nós vamos pedir que o Deus soberano esteja agindo na vida daquela pessoa. Mas, finalmente, quem sabe você está aqui contemplando certas coisas na sua vida, quem sabe não foram coisas contra a lei, mas ainda coisas que não foram bem legais que aconteceram contigo. E ponto número 3, isso acontece na vida de um pastor, acontece na vida de um missionário, até um diácono. Há pessoas que te trataram injustamente e que você ainda não os perdoou. Passe algum tempo com o Senhor em oração, pedindo a Ele para limpar o seu coração de toda a amargura em relação aos outros. Meu irmão no ministério sempre vai precisar destes momentos de pedir a Deus, me ajude a perdoar e confiar no Deus soberano, de acordo com Salmo 51:10. Faça isso, porque é bom ter um estudo bíblico, é bom até compartilhar experiências em que Deus tem sido fiel. E para nós, a finalidade sempre é a aplicação da palavra de Deus. E certamente, dando perdão aos outros e confiando em Deus e sua soberania, é um dos atos mais práticos que nós podemos fazer. Que Deus abençoe. Deixe-me encorajar você. Daqui a pouquinho eu vou colocar esta gravação. Pode compartilhar com outras pessoas se acharem interessante. E também, daqui a pouquinho, você vai ver ali no grupo de WhatsApp os recursos para o nosso estudo da semana que vem. Compre o livro Confiando em Deus, se ainda não fez a compra. Esteja nos acompanhando semana que vem. Deus soberano sobre as nações. E nós vamos pensar como Deus está dirigindo até as questões políticas que a gente nem entendem, nem querem, mas pode ter certeza, nosso Deus está no controle. Que Deus abençoe e até nossa conversa a semana que vem. Amém. Meus irmãos, muitíssimo obrigado. Valeu, foi até uma experiência excelente. Eu fico feliz. Rafael, obrigado, meu querido irmão, para tudo. Obrigado a todos.